negócio de gestão de recursos terceiros, eu acho que tem que ser visto como um negócio com uma responsabilidade enorme e uma jornada de longuíssimo prazo, né? Tem decisões boas que dão resultados bons, tem decisões boas que dão resultados ruins, tem decisões ruins que dão resultados bons e decisões ruins que dão resultados ruins. Capacidade de aprender o tempo todo, manter a cabeça aberta, os ouvidos abertos principalmente, e não se satisfazer com a primeira informação que vem na frente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Oliveira e tô aqui para apresentar mais um episódio do Outliers. Hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, que é o Luiz Felipe Amaral, sócio fundador da Equitas, que foi fundada em 2006, é uma casa de renda variável e tem hoje 1,7 bi sob gestão. Tô aqui também com meu grande amigo e, graças a Deus, do meu lado, Samuel Oliveira, gestor aqui dos fundos da XP Asset, os fundos Selection. Gente, é um prazer estar aqui com vocês todos hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Carola, obrigado. Prazer estar aqui contigo de novo. E Luiz, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado você, Samuel, Carol, pelo convite. É uma honra estar aqui, participar desse programa. Eu sou um fã aí, ouço sempre que posso. Acho que tem muitos aprendizados que a gente tira aqui dessa interação de vocês com os gestores. É uma honra estar aqui. Boa. Luiz, para a gente começar, 16 anos de uma gestora num país onde a média de vida de um fundo de renda variável próxima de 5 anos é, primeiro, um marco. Segundo, empreender no Brasil também é super difícil. Mas conta pra gente, como é que começou a sua vida profissional e como ela te levou a fundar a Equitas. Legal. Bom, eu comecei, me formei em engenharia ali no primeira metade dos anos 90. Saí da escola com uma certeza que eu não queria trabalhar na indústria, então, sem saber o que fazer, eu acabei indo para a consultoria, que me dava exposição a uma série de indústrias ali. Entrei no programa da Accenture, isso em 94. Tive daí exposição a projetos no varejo, projetos na Ambev, projetos em bancos. E ali, pelo meu segundo ano de casa, eu acabei... A Accenture, que era uma consultoria de processos e fazia muito pouca coisa em estratégia, tinha conseguido vender um projeto de estratégia que consistia na avaliação de uma empresa. E eu estava lá no bullpen, que se chama ali, de analistas ali meio perdidos entre projetos, acabaram me pegando para participar desse projeto. Era junto com o grupo de setor financeiro. E o trabalho era fazer a avaliação de uma das partes do que estava saindo da cisão da Credicar, que era a Redcar. E aquele foi o meu primeiro contato, que eu fiquei fascinado com a ferramenta, o aprendizado que veio de aprender a questão do valuation, enfim, como é que se estabelece uma expectativa de valor em relação a uma empresa, tudo que envolve aquilo, pensar sobre a estratégia da empresa, projetar e conseguir traduzir aquilo em valor. Então, acabou o projeto, que foi um tremendo aprendizado, excepcional para mim. Eu acabei indo trabalhar em banco daí, Falei, eu quero fazer isso full time. E na área de research de um banco, também meio dos anos 90, ali, um banco chamado Indosuez, que era um grupo pequeno, um banco de tesouraria. Naquela época você tinha Pactual, Matrix, o Indosuez era Garantia era maior. Uma época onde muita coisa estava acontecendo no mercado de capitais no Brasil, que ainda vinha de um tamanho muito pequeno, muito restrito, mas era época de privatizações. Eu acabei, primeiro, cobrindo, como analista, quase todos os setores de small caps, tinha fertilizantes, autopeças, tinha muita coisa que não tem hoje mais na Bolsa, que tinha naquela época, e o setor elétrico, que estava passando por uma transição grande. Então foi um tremendo de um aprendizado e meu início no mercado financeiro, meu contato com investimentos. Final dos anos 90, eu acabei indo para os Estados Unidos fazer um MBA na Universidade de Chicago. Acho que dei uma sorte enorme naquele momento de ir para uma escola que estava meio que em ebulição ali com o que tinha de discussões internas do departamento de finanças, que sempre foi dominado ali pelo pessoal da linha do Eugene Fama, que era mercados eficientes, enfim, com o volume que ele tinha de produção de conteúdo, aquilo ali dominava realmente o departamento. E eles tinham acabado de trazer o Richard Taylor, que vinha com toda a linha de pensamento sobre finanças comportamentais, então era completamente oposto, Então foi uma época de muita discussão
E isso no final eu diria da inflação da bolha da internet, né? Então toda aquela discussão dentro de um contexto onde está vivendo uma bolha, né? Então aquilo ali foi super importante para formar a minha visão sobre, né, como é que se pensa mercados, como é que se pensa evolução aí de investimentos. Saí de lá, fui trabalhar em uns anos em Nova York, fiquei 2 anos na Lehman Brothers, num grupo lá de financial sponsors, que assessorava os grupos de private equity lá em transações de aquisições alavancadas. Meu filho nasceu em 2003, voltei para o Brasil e já quando cheguei aqui, eu tinha um desejo sempre, além de interesse por mercado financeiro, por estratégia, por conhecer empresas, tinha um desejo de empreender. E aí veio o embrião da Equitas. A gente começou a Equitas, eu com um colega que tinha trabalhado comigo no Indosuez em 2003 e fazendo o que eu estava fazendo lá na Lehman, que era assessoria para grupos financeiros e para empresas em processos aí de finanças corporativas, de M&A. Demos muita sorte, fizemos muita coisa nos 3 primeiros anos da empresa, tivemos exposição ao setor de saúde, principalmente, financeiro. Então esse foi o começo. Aí em 2006, a gente observando o conhecimento que a gente estava adquirindo sobre alguns setores da economia que não estavam representados na Bolsa ainda, em paralelo a Bolsa, né, o mercado de capitais no Brasil voltando a se abrir para novos IPOs, e a gente vendo assim, a possibilidade de empresas novas, de setores novos vindo à Bolsa, falou, putz, temos aqui uma capacidade de unir um conhecimento específico setorial a um entendimento sobre investimentos e ter uma gestora com um diferencial em análise de equities, né? Então foi o começo da Equitas lá em 2006 e a gente começou com fundos long short, que era, na verdade, o que a gente entendia que era vendável na época. Era o Equitas Equity Hedge, isso? Equitas Equity Hedge, foi o primeiro produto da casa. A ideia era ter uma estratégia de equities, né, voltada a posicionamento, encontrar muito parecido com o que a gente tem hoje como filosofia, só que empacotado dentro de um fundo long short. A gente viu com o tempo que isso causava um descasamento grande aí de horizonte de investimentos do cara que coloca dinheiro num fundo long short, baixa a vol, esperando bater o CDI com uma consistência grande. E a nossa estratégia, que é uma estratégia voltada mais para longo prazo. Então, isso gerava períodos assim, grandes de outperformance, depois underperformance, outperformance e tal. O que a gente chegou à conclusão que a gente precisava ter um produto que tivesse mais alinhado do ponto de vista de investidores com a nossa estratégia. Em 2010 lançamos o Selection, acabamos saindo do Equitas Selection FICFIA. O Equitas Selection FICFIA, que foi lançado lá em 2010. E esse é o nosso carro-chefe até hoje, né? Passamos aí mais de 12, está fazendo 12 anos agora em agosto. Então foi esse o nosso começo aí, evolução até aqui. Falando um pouco de empresa, né, da Equitas, como que ela está estruturada? Assim, explica assim, fundamentalmente como que ela é. É uma casa focada, só tem... A gente vai falar um pouco depois mais à frente, né? Eu ia falar que só tem uma área, na verdade ela tem 2 áreas, mas a outra área, né, focada em Venture Capital, ela é relativamente nova. A área principal é a área de ações, e ela é única, tem uma estratégia única que é um long only mais livre, né, que pode fazer ali algumas proteções, e tem um long only institucional. Como que é a estrutura em geral? Quantos analistas vocês têm? Como que é a tomada de decisão? Você é o gestor suportado por um monte de analistas ou não? Você existe ali, tem na Equitas a figura do co-gestor também? Como que vocês estão estruturados? Tá, bom, a casa como um todo tem 23 pessoas, tem ali 4 pessoas na área de Venture Capital, depois a gente pode falar, você falou que quer perguntar, tem um grupozinho ali de apoio que faz a parte comercial e a parte de compliance e risco, com gente bastante sênior ali, mas a equipe de investimentos de renda variável, o time que eu lidero ali, tem 12 pessoas. Somos 7 sócios, pessoas que trabalham junto há muito tempo. O que a gente faz, né, como filosofia de investimento, qual que é a estratégia, vamos dizer, por trás? A estratégia é entender, mais do que movimentos de ações, é tentar entender as empresas, né, fundamento de empresa, estratégia de empresa, entender de business, né, o que está por trás. E a partir dessa visão, né, que a gente acha que consegue, com especialização, com experiência, com acúmulo de experiência ao longo do tempo, você desenvolver um processo que tenha aí alguma vantagem, né, que vai te dar uma chance maior de ter mais acertos do que erros ao longo do tempo. Então, isso é o que está por trás.
Então a gente foca nossos esforços em olhar alguns setores da economia e ganhar bastante inteligência sobre eles. Então cada um dos meus sócios tem alguns setores em que eles focam as atenções deles e trabalham junto com analistas especialistas nisso. Então, um dos meus sócios está comigo há 20 anos, eu tenho 2 sócios que trabalham junto comigo há 15 anos. O Vinícius, que entrou em 2019, que é o outro sócio sênior da empresa, ele está lá há 3 anos, mas a gente conhece o trabalho dele, acompanhava e era muito próximo, há mais de 10 anos. O cara que veio do Credit Suisse, trabalhou lá 15 anos cobrindo alguns setores da economia, como o setor de energia e utilities, é bem conhecido como um cara especialista naquilo. Então esse mesmo o perfil, né? A gente tem especialistas que conhecem em profundidade alguns setores e a gente busca formar ideias de investimento com um horizonte, né? A gente toma decisões de investimento sempre olhando um horizonte de 3 a 5 anos. Não que todas as posições vão ficar esse período, mas assim, o que a gente se prepara para fazer é conseguir enxergar o que vai acontecer na empresa com uma probabilidade alta que a gente atribui nesse intervalo de investimento. Aí, enfim, você coloca isso com a visão de valor e preço e daí saem as ideias. Não é um processo que cai nas minhas costas assim, como único tomador de risco da casa. Isso acho que foi um dos grandes acertos que eu tive lá no começo, quando pensei em filosofia de como é que a gente vai trabalhar junto. Eu achava que para esse processo evoluir bem, as pessoas tinham que evoluir e o processo tinha que evoluir, né? Então, para isso, ela não pode depender de uma pessoa só. Você precisa ver o time inteiro participando, comprados nas ideias. E assim até hoje, né? Tudo que a gente faz lá são decisões compartilhadas, que todo mundo opina. É óbvio que eu acabo tendo uma influência maior, eu sou assim, formalmente o responsável por tudo que acontece lá. Eu não estou me esquivando dessa responsabilidade, não é isso. Mas tudo que acontece tem um input de todo mundo ali da equipe. Passando um pouquinho, né, para os produtos da casa, mandatos, você falou bastante do Actor Selection, que é o que a gente chama do flagship da casa, mas vocês têm outros produtos, têm outras franquias? Como é que está a divisão de produtos da gestora? Tá. A gente não é muito a gente pensa a gestora como uma casa, a gente quer ser assim, um especialista e ser o melhor naquilo, né, no que faz. Então é muito difícil você sair abrindo frentes em negócios diferentes que não tem a ver com o que se faz. Então a gente toma muito cuidado, sempre que vou crescer, né, colocar um produto novo, a primeira motivação tem que ser aquilo ali, tem que melhorar o que a gente faz hoje. A gente tomou essa decisão há 2 anos atrás de montar uma área de Venture Capital e justamente a partir dessa ideia de, poxa, a gente pensa na casa e no processo e eu me vejo com obrigação de provocar sempre uma evolução do time e criar capacitações internas. A gente tem que estar o tempo inteiro vendo como é que o mercado está se movimentando e criando capacidade de se manter atualizado e diferenciado. E uma das coisas que para mim é muito clara, a gente está vivendo um ambiente de transformação, tecnologia é importante para isso, tem um ambiente de venture capital que é relativamente novo aqui no Brasil e que não tem dúvida que vai impactar, como já está impactando as empresas mais maduras que a gente investe. Quer dizer, ter um conhecimento diferenciado, um olhar sobre o que está acontecendo ali é fundamental. E acho que não tem uma maneira melhor de fazer do que se inserir nesse ecossistema. Então a gente trouxe uma pessoa que era uma pessoa que tinha um alinhamento grande de valores com a gente, de construção de um negócio de longo prazo, mas que tinha tido experiência de 2 iniciativas como empreendedor. Então, quer dizer, tem experiência do lado de lá e montou essa unidade, que é uma unidade em paralelo. Eles têm um grupo aí que enfim, toca a vida deles ali. A gente tem várias interações ao longo do tempo que são super importantes para a gente aqui, pelo nosso objetivo original, mas é uma unidadezinha separada. É um negócio diferente, né? Você tem algumas características diferentes. Eu estava comentando aqui um pouco antes da gente entrar no ar. O nosso negócio de investir em ações líquidas, ele é um negócio de alocação de capital, né? Afinal das contas, o que a gente faz, o que a gente compra e vende, está disponível para todo mundo, né? Nos mesmos preços. Não tem, é simplesmente uma questão de processo de tomar a decisão. No ambiente de empresas fechadas, né? E principalmente nesse startups e o early stage, é muito diferente. O teu diferencial vem muito do acesso aos deals que você tem. Os melhores empreendedores, as melhores empresas, eles escolhem quem são os investidores que vão estar com eles. Então, se você não tiver um diferencial muito claro para oferecer,
é um jogo de seleção adversa, né? Você vai pegar as piores oportunidades. Então, ele tem uma construção de um trabalho junto com os empreendedores que eles fazem de agregação de valor, principalmente na área comercial das empresas, né? Que está sendo muito bem feito. Então, gastando um tempo aí para falar do negócio novo para a gente. E agora, mês passado, a gente lançou, assim, o time de investimentos nosso original lançou um fundo, o primeiro fundo diferente aí em 12 anos, que se chama High Convictions. É um fundo que, na verdade, é um substrato do Equita Selection, pela conjuntura, pelo que a gente está vendo de mercado. A gente tem uma visão sobre onde é que estão hoje as melhores oportunidades e por tudo que aconteceu nos últimos, eu diria, 12 meses aí de deterioração de mercados, a gente acabou vendo algumas empresas que têm uma restrição, as ações têm uma restrição de liquidez maior, com uma oportunidade de ganho para quem tem um horizonte um pouco mais longo. É a oportunidade de ganho que a gente entende que geralmente só está acessível para quem é investidor de private equity, né? Coisa do tipo fazer 3, 4 vezes o dinheiro. Então a gente fez um fundinho menor aqui, com um horizonte ainda mais longo, com restrição de liquidez. É o primeiro fundo diferente da casa em 12 anos. E aí, só para eu entender, né, Luiz, assim, olhando a filosofia macro, a gente entende, né, um vai investir em empresa privada, outro vai investir nas maiores convicções. O Equita Selection é o flagship da casa, mas em termos de número de posições, concentração, o que esses produtos e esses mandatos divergem entre si? Então, o Equita Selection, que é 90 e muitos por cento aí da casa, ele é um fundo que a gente monta um portfólio que o número de ações varia por volta de 20 a 25 posições, que tem uma concentração, se olhar ele historicamente, ele é mais ou menos, se mantém meio que igual, assim. A gente tem umas 6 ou 7 posições que a gente chama de core, que representam tipicamente 50% a 60% do fundo. Então, nomes aí individuais, posições máximas entre 8% e, eu diria, 13%. A gente tem um limite que não pode passar no Selection, que não pode ter mais do que 20% em uma única posição. Nunca tivemos, a gente chegou a ter posições ali perto de 15%, um pouco acima de 15%, assim, altíssima convicção em momentos específicos, mas essa é a característica. Daí é formado o portfólio com uma série de outras posições de tamanhos menores, que a gente tem um processo de entrada e saída de posições. Às vezes, sempre quando a gente entra, procura entrar com tamanhos menores e criando convicção no case. Então, dá essa cara para o portfólio entre 20 e 25. O High Conviction que eu comentei agora é um portfólio bem mais concentrado, falando de 5 a 7 posições, bem com uma cara de fundo de private equity late stage, né? E o VC, o VC é um outro racional ali, são outros ativos diferentes. Estou falando sobre as duas que tem um processo de tomada de decisão que é o mesmo, né? Ô, Luiz, fazer uma pergunta um pouco mais polêmica aqui, mas acho que super pertinente, né? Eu estava conferindo aqui e eu lembro disso. Começo de 2020, a Equitas recebeu lá um prêmio de um dos melhores fundos do mercado, um ranking quantitativo, né? Tem ali seus prós e contras disso, mas como um dos melhores fundos de ações, a janela que a Queen for Money tinha pego era uma janela de 36 meses, junto com Real Investor e Brasil Capital. E isso, eu lembro que a premiação, né, a divulgação do prêmio foi lá em mais ou menos fevereiro de 2020. E de fevereiro de 2020 para cá, a performance do Equita Selection, principalmente, ela foi um pouco pior ali do que a média do mercado, né? Muita gente falou, poxa, foram mal porque cresceram demais, o patrimônio ficou muito grande. Outros foram, foi mal porque o gestor perdeu a mão. Enfim, você deve ter recebido muito essas perguntas aí, mas talvez muitos dos nossos ouvintes aqui não tenham acessado, né, as suas respostas. Então, queria te perguntar, o que houve aí nos últimos 2 anos que levou a performance do fundo a ficar abaixo da média, né? Tava bem acima da média, tava entre os melhores ali em janela de 36 meses e veio bem para baixo. Como que você enxerga essa avaliação, por exemplo, do tamanho? O tamanho que levou a performance a ficar abaixo da média, ou não tem nada a ver com o tamanho? Como que você explicaria isso? Então, se olhar o que é a janela, a janela ela não foi feita a gente não underperformou num período agora, se olhar janelas passadas, essa de 24 meses aí, por uma ou outra, assim, geralmente o que a gente faz é muito difícil se atribuir a uma tomada de decisão que
que faz e mal, né? Tem realmente uma sequência de coisas alinhada ao que acontece no mercado, né? Não tem, essa atividade aqui, ela não você não tem causa e efeito em tudo, né? Tem um grande grau de incerteza, às vezes você vai muito bem, toma decisões, né? Não necessariamente a qualidade das decisões, ela tem vínculo direto com o resultado. São um parênteses aqui sobre a questão. Então, lá atrás... Tem decisões boas que dão resultados bons, tem decisões boas que dão resultados ruins, tem decisões ruins que dão resultados bons e decisões ruins que dão resultados ruins. Exato. E aí, às vezes você tem momentos que você vai muito bem e as pessoas atribuem aquilo ali você acertou tudo, você fez tudo certo, por que tá acontecendo? Gênio. Talvez seja isso que você falou, é um pouco daquele retrato. Lá atrás, vem olha janelas passadas e tem um gênio aqui. Aí decepcionou porque foi mal depois. Para mim, assim, o que é importante, né? O que é importante é olhar para dentro de casa e entender se mudou alguma coisa, se a gente é melhor ou pior do que era lá atrás. E aí eu volto para pessoas e para processo. Não só não mudou, como hoje eu não tenho dúvida nenhuma que a Equitas hoje ela é melhor do que era 2 anos atrás, quando a gente recebeu esse prêmio, que era melhor 2 anos antes, né? Também tinham janelas boas. A gente tem conseguido evoluir a equipe, né? Considero todo mundo ali mais experimentado, enfim, melhor do que era há 2 anos atrás, e com pessoas novas, né? Então, eu não consigo atribuir essa... Posso ter perdido a mão, você toma a decisão errada, né? E você, o gestor aqui, não é que fica feliz de mal, pelo contrário, né? Isso aqui é motivo de muito pensamento, muita reflexão, e a gente acaba buscando, né? Onde é que estão e tem erro de tudo quanto é lado, mas eu não consigo atribuir nem a time, a pessoas, mudou alguma coisa, não mudou. Hoje a gente é melhor do que era lá atrás, não tenho dúvida disso. De 2 anos para cá, em termos de time, o que assim, de mudança relevante? Teve alguma mudança relevante? Seja adição de pessoas ou uma outra ter saído? Na equipe é basicamente a mesma, só que bem mais experiente. Nesses momentos aqui você tem uma aceleração de experiência grande, né? Quando em mercados ruins. Dizem que experiência é o que você ganha quando você não ganha o que você quer, não é isso? Então esse foi um período de bastante experiência aqui nos últimos 2 anos. Então para as pessoas mais sêniores e para as pessoas mais jovens também, né? Temos gente jovem entrando o tempo todo, né? Tem um trabalho nosso feito de ser uma casa, se colocar como uma casa atraente para gente de destaque no meio acadêmico, nas escolas e nesse período aqui a gente teve uma safra de analistas novos, tem 3 analistas novos que entraram pelo menos nesse período aqui, e quem já estava, eu considero que é um grupo mais maduro hoje do que era 2 anos atrás. A questão de tamanho, quando você fala, assim, eu sinceramente olhando para todos os pontos de underperformance, as decisões que foram tomadas e o que causou, eu não consigo vincular direto ao tamanho, né? A gente tinha lá atrás, né, quando começou a pandemia, um tamanho bem maior, e posições, né, que estavam muito vinculadas a setores da economia doméstica, né, como é normal para a gente ter estruturalmente, que acabaram sofrendo bastante com a pandemia, de forma até setores que não deveriam ter uma correlação direta, acabaram se correlacionando em função da característica da pandemia, né, que é um choque de economia como um todo, mas um choque de mobilidade também, né, e um choque que afeta preços de commodities também, né? Então, assim, coisas que deveriam ser, um exemplo aqui, deveriam ser hedges naturais, que é sempre perigoso pensar nisso, né, como Petrobras e uma companhia aérea, né, que uma produz o insumo da outra, e a flutuação desse preço do insumo é um ponto de risco para uma e para outra. As duas caíram da mesma maneira, né? Foi um impacto para a Petrobras em termos de preço de petróleo, para a Azul, que a gente tinha no portfólio, foi um impacto por demanda, que geralmente não acontece, né? Então foi uma série de circunstâncias. O que a gente tomou de decisão que acabou nos levando a não voltar com a velocidade que o mercado voltou, né? E foi muito forte a volta ali depois de março. A gente realmente tomou uma decisão naquele momento, naquele cenário todo de incerteza, de buscar posições em empresas que a gente tinha certeza que não iam, certeza não dá para ter nada, né? Desculpa, convicção. Voltar aqui atrás, certeza não tem de nada, mas assim, uma convicção maior de que se o cenário fosse muito ruim de retomada, elas estariam bem. Então você normalmente volta para ter exposição a setores que são mais estáveis, né? E aí o mercado, quando voltou, essas ações acabam voltando menos do que o mercado. Então assim, a gente acabou tendo uma volta mais devagar.
Mas eu não vejo isso como erro. Se eu me deparar com essa situação de novo, com esse mesmo nível de incerteza, eu vou proteger, assim, se eu não tiver à vontade com o cenário de risco, eu não vou me forçar a investir. Estou num jogo aqui de longuíssimo prazo, não tenho data para dar performance e o importante para mim, a primeira é proteção de capital na medida que do possível, muito antes de alta performance, né? Então, essa decisão que acabou custando bastante, mas eu não considero assim como um erro, né? Dá para tentar traduzir aqui que vocês, quando os mercados caíram, vocês tinham uma carteira, me corrija se estiver errado, mais agressiva no sentido de ter setores mais vinculados à economia doméstica, mobilidade, como você falou, e quando voltou, você estava com uma carteira mais conservadora, mais defensiva? Sim, resumo foi isso. Estava com muito atacante na queda e depois na volta você tinha um pouco mais de zagueiros. A gente tinha mais, isso. Dá pra, eu diria que classificar desse jeito, assim, caracterizar dessa maneira. A gente tinha, estruturalmente, a gente acaba tendo muito mais exposição a setores de consumo mesmo, né? A gente é muito mais voltado se for comparar com o índice ainda, a carteira é muito diferente do índice, eu nem me apego à formação do índice, né? O índice tem lá seus 40% de commodities, né? A gente tem muito menos participação histórica em commodities do que o índice, e vai ser assim sempre, vai ser meio estrutural, e a gente olha e acaba refletindo no portfólio setores onde a gente acha que tem um diferencial maior analítico nosso, então tem mais proximidade, mais conhecimento, setores consumo, saúde, enfim, locais, né? Então essa era a característica do portfólio de origem. A gente fez alguns movimentos ali de reduzir algumas dessas posições para coisas um pouco mais defensivas no momento ali de crise. Isso causou bastante parte da underperformance importante naquele momento lá de crise foi daí. E depois, assim, o que aconteceu nos últimos 12 meses, pegar junho do ano passado até junho desse ano, foi uma mudança. E aí tem erro. Aí o mercado como um todo cai bem mais do que o Bovespa, né? Assim, teve Tem bem mais gente sofrendo. Se você entender, e isso não é exclusivo da Equitas, né? Se pegar a maioria dos gestores locais, stock pickers, ela tem mais ou menos essa característica de uma participação muito maior nos portfólios de economia local do que o que está representado no Ibovespa. Empresas de crescimento, né? Uma característica nossa, a gente busca empresas que tenham crescimento, fazer aquele efeito compounder, né? Das empresas que vão crescer, fortalecer seus diferenciais competitivos, aumentar a capacidade delas de gerarem lucros em cima dos diferenciais delas. Essas geralmente são empresas que negociam múltiplo um pouco mais alto do que a média do índice, né? E tem aí, traduzindo para ações para ativos financeiros, né, são ativos de duration maior, né, muito mais sensíveis a flutuações de taxa de juros. E o que aconteceu nos últimos 12 meses foi uma pancada na curva de juros. De 2 para 14 quase. E na curva longa também, né? O que aconteceu assim, em curto espaço de tempo, a gente viu um movimento tão forte só em 2 ocasiões nos últimos 20 anos. Né? Foi lá na crise de 2008 e naquele finalzinho do período da Dilma, onde você tinha tido também uma rompida como aconteceu agora nesse último ano. Então isso causou, de fato, se a gente tivesse acertado tudo, né, traduzindo assim, e fizesse o stock pick perfeito dentro do que a gente faz, o fundo teria underperformado bastante. Né? Então tem um pouco dessa exposição, que é uma questão momentânea, não tenho dúvida que isso tem movimento pendular do mercado, as coisas recuperam, e quando recupera com mais força. Né? Se pegar últimos 40 dias, o fundo dá, 25% de retorno, né? Bem acima do que o índice está dando aí, que é um pouco, e a gente não fez nada diferente, tá? Não fez nada que eu estou acertando agora que eu estava errando antes. Não, é a mesma exposição que está reagindo a um pouco dessa acomodação na curva de juros pela redução da incerteza com o cenário de inflação aqui e lá fora. Né? Para finalizar essa parte aqui, em termos de pessoas, você falou que é basicamente o mesmo time, com algumas adições ali de pessoas mais júniores. Em termos de processo, isso te levou a você, junto com os outros sócios, vocês fizeram alguma revisão nos processos nos últimos 2 anos ou essencialmente a mesma coisa que vocês já faziam anteriormente? Essencialmente a mesma coisa que a gente já fazia. A gente sempre tem um memorando de investimentos nosso, que é uma preparação assim de quais são os pontos que a gente olha, a gente documenta esse negócio e para discutir internamente, formar uma opinião uniforme, né? É impossível chegar em opinião uniforme 100%, mas é uma maneira de tentar resumir num documento ali o que a casa pensa naquele momento.
A gente está o tempo inteiro evoluindo isso, tá? Pegar nos últimos 16 anos, tem alguns elementos que a gente acaba incluindo ali com percepções de momento de mercado. Momento de mercado, eu digo, coisas que acontecem a cada 10, 15 anos. Então, a gente acabou introduzindo algumas coisas ali para se olhar um pouco mais para opcionalidades de longo prazo, que é uma coisa que a gente não tinha antes. Mas eu estou te falando assim, de uma evolução de processo de investimento que não tem necessariamente a ver com o fato de ter ido bem ou mal, né? Isso eu diria que é mudança que acontece no processo de investimento contínuo e deve continuar acontecendo, eu acho. Luiz, você acabou de falar de ciclo de juros e a performance do fundo. E aí, pegando esse gancho, eu queria falar do Equity Selection, da carteira dele, e o que você está vendo de setores construtivos, setores que vocês não estão construtivos, e se você puder usar exemplos também da carteira do fundo, como Mater Dei, 300, Auren Energia, entre outros. Então, dá uma destrinchada aqui de por que você está positivo, dado que a gente está num cenário de assimetria de juros mais favorável para uma queda do que novas elevações, e o que você está fazendo na carteira do fundo. Tá, joia. Assim, deixa eu só fazer um disclaimer antes. Assim, a gente não faz geralmente mudanças no portfólio com essa visão do ciclo de juros. Isso não nos motiva a ter preferência por um ou por outro setor. A gente mexe pouco nas posições e realmente a formação aqui de ideias de investimento ela vem a partir disso que vocês escreveram como análise bottom-up, né? Que tentar entender os negócios, né? Quais são os diferenciais de cada uma das empresas, como é que elas se inserem no cenário competitivo onde elas atuam e quanto vão crescer ao longo do tempo e com que tipo de resultado. Dada aquela nossa, enfim, onde a gente acha que tem diferenciais, onde é que a gente acha que consegue encontrar mais desses nomes, a gente estruturalmente tem aquela característica de ter exposição a mais a setores domésticos. Tem uma sensibilidade muito grande à taxa de juros, né? Isso a gente não faz essa leitura tão bem, né? De quando é que vão ter os pontos de inflexão, né? Mas o fundo tem uma sensibilidade impressionante, né? Os nossos períodos de outperformance mais destacados foram do momento onde a gente chega num ciclo de alta, né? Ponto máximo de alta taxa de juros, dali para frente, geralmente o fundo tende a outperformar muito e a inversão disso é verdadeira, né? Um período onde você está saindo de um regime de taxa de juros baixa para o alto, o fundo tendeu a underperformar muito fortemente isso nos últimos 12 anos. Boa notícia é que agora a gente está, assim, a não ser que aconteça alguma coisa, né? Muito fim do ciclo. Exato, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente do que a gente está vendo aqui, eu acho que está bem assimilado pelo mercado, é que a gente chegou num ponto de fim de ciclo, né, de alta de juros, né? O Banco Central já fez o trabalho que tinha que fazer, vai dar uma pausa agora durante um bom tempo e mesmo pausado por um bom tempo, isso para a gente é ótima notícia para a característica do portfólio. Mas assim, nomes específicos da carteira, a gente tem uma posição importante em Petrobras, que não tem nada a ver com esse perfil que eu falei de característica que a gente busca, mas a gente, eu não tenho nada que eu coloque assim e falo, putz, nisso eu não invisto. Eu não tenho preferência nenhuma por ação de empresa estatal, muito pelo contrário, de commodities também, muito pelo contrário, mas aqui chega num determinado momento quando você vê discrepâncias de valor tão grandes, né? Esse negócio parece tão barato, e Petrobras é um caso desse, né? Então a gente tem uma posição importante lá. Hoje nunca vi a combinação da empresa operacionalmente, e eu cubro ela, acompanho assim, há 25 anos. Nunca vi a empresa tão bem operacionalmente, com a governança tão bem estabelecida e a ação tão barata, e com tanta geração de caixa. Mas tirando Petrobras, a gente tem posição importante na 300, que é uma empresa pouco conhecida. A gente participou como um dos investidores ali, referência no IPO da empresa. Ela teve uma infelicidade de vir a mercado no finalzinho da janela de IPO, logo depois o mercado deteriorou muito e ficou meio esquecido, então está meio num limbo, as pessoas não conhecem direito a empresa, mas é uma dessas empresas que a gente vê com seus diferenciais competitivos, muito bem gerida, que nos últimos 10 anos, né, cresceu a um ritmo de próximo de 30% ao ano, sem necessidade de capital externo, né? Isso porque o retorno sobre o capital investido da operação deles foi acima de 30%. E a gente vê espaço para eles continuarem replicando esse modelo com crescimento orgânico por muitos anos. Então, você imaginar uma empresa que tem condição, num setor que é um setor que não é vinculado a essa dinâmica necessariamente de juros ou de ciclos econômicos no Brasil, né? Ele é um prestador de serviço para o agro, né? Para o negócio agro,
onde o Brasil inquestionavelmente tem um diferencial competitivo nível mundial. E ela, enfim, traz inclusive esse ponto de diversificação para o nosso portfólio, que é uma fonte de risco de uma origem diferente. Mas imaginando ela standalone, uma empresa que cresce 30%, com 25%, 30% de ROIC, era de se imaginar ação negociar múltiplos altíssimos, né? Tem empresas aí, difícil até achar essa combinação tão forte, mas quando acontece é assim, múltiplo de lucro de 30, 40 vezes, né? A empresa estava negociando a 8 vezes, agora está 9, uns quebrados. Né? Então, assim, a gente vê, é um dos exemplos de empresa que a gente vê oportunidade de ter retorno de private equity, fazer, sei lá, 3, 4 vezes o dinheiro, dependendo do horizonte de investimento, até mais do que isso, para quem tiver paciência num negócio de altíssima qualidade. Então essa é uma posição importante para a gente. Mater Dei é outro nome também bem relevante, que é uma empresa do setor de saúde, que a gente tem um conhecimento acumulado grande. A gente, da época de M&A, a gente já olhava esse setor, tem relacionamentos aí no segmento, um setor muito mais resiliente aos ciclos econômicos do que os setores de consumo, por exemplo. É uma empresa também muito bem gerida, com os seus ativos originais ali em BH, é o player de ultra premium lá de BH, que está num processo de expansão para fora da região deles, onde a gente vê aí capacidade deles capturarem uma série de sinergias. É rede de hospitais? Rede de hospitais. Perfeito. Rede de hospitais premium, diria um Redditor, né? Se for fazer o paralelo com o nome que todo mundo conhece, é uma Redditor, só com escala bem menor e foco na região ali de Minas. Então, a gente pensa em Redditor como um player dominante, mas na região, né, é um negócio de escala e importância regional. Na região deles, original, lá, principalmente BH, eles são o player dominante, eles são um player de referência lá. Então, esse é um nome bem importante para a gente. Auren, que é o resultante aí da fusão da CESP com os ativos do Votorantim, energia, enfim, geradora de energia, que a gente vê aí também. O mercado tem uma certa dúvida em relação à capacidade deles de alocação de capital, a gente tem bem mais conforto com isso e acha uma ação bem barata. Voltando um pouco para uma escala mais um zoom out aqui, dá para dizer, assim, você mencionou anteriormente, né? No momento pior ali da crise, você estava com uma carteira um pouco mais cheia de atacantes, né? Empresas mais voltadas para o setor doméstico. Depois vocês deixaram a carteira um pouquinho mais defensiva e perderam ali primeira volta do mercado. Como que ela tá hoje? Você diria que ela tá mais com esse perfilzão de mais empresas ligadas ao setor doméstico, com mais atacantes aqui, entre aspas? Tá mais balanceada do que tava ali na volta da crise? Como que você caracterizaria, se é que dá para você fazer essa caracterização? Até dá, não dá para caracterizar assim, eu não tô tomando decisões em função disso, né, com essa visão de, eu quero ter mais atacantes, quero ter menos atacantes. Qual que é o resultado? Então, assim, o agregado do portfólio, quando a gente faz uma separação, que eu acho que é importante, as pessoas que querem até observar o comportamento do portfólio no curto prazo, que é a exposição a nomes de crescimento versus valor, né? E foi um tema que nos últimos 18 meses se falou muito, os rotations, né, que tem entre valor e crescimento. A nossa carteira tipicamente tem lá uns 2/3, 1/3. 2/3 é crescimento, 1/3 é valor. Tá. Hoje ela está um pouquinho mais de valor, mas é assim, 60-40. Então, o que quer dizer isso em termos de, se o cenário estabilizar ou até a gente entrar num período, em algum momento, os próximos 12, 18 meses, de queda de taxa de juros, ou mais relevante do que isso, até inflação, você conseguir ter uma visualização melhor de qual vai ser o ciclo, e tirar um pouco de incerteza sobre essa variável macro, a gente não tem muito dúvida que essa composição de portfólio deveria ir muito bem. Uhum. Não estou dizendo que vai, a gente depende também de acertar os nomes individuais, mas a característica do portfólio, ela, dada a caracterização que você deu entre atacantes e defensores, ela tem mais atacantes do que defensores hoje. Que é, como você falou, historicamente o perfil de vocês. Perfeito. É isso aí. A gente busca crescimento, busca identificar empresas que tendem a se beneficiar daquele efeito que eu comentei aqui de compor, né, retorno, né, crescendo, fortalecendo seus diferenciais e com rentabilidade. Os nomes de valor a gente olha, mas a gente
olha e investe, mas investe quando tem uma discrepância muito grande, a percepção nossa, né, de uma discrepância de valor muito grande. Valores geralmente são setores de grandes bancos, empresas ligadas a commodities, mineração, siderurgia, petróleo, isso tudo mais que valor, tudo que é né? barato, né, assim, que é muito descontado, né, geralmente, assim, até pela minha formação, eu comentei um pouco aqui de Universidade de Chicago, né, foi onde a minha formação, diria, pelo ponto de vista acadêmico, se deu em relação ao entendimento de mercados. Lá a linha que dominava o pensamento era assim, mercados eficientes. É óbvio que o mercado não é eficiente, mas assim, como framework de análise, eu parto dali, né? Então sempre a pergunta que vem quando me coloca uma informação sobre uma empresa, tá barato, sei lá, ou a empresa cresceu tanto, não, beleza, mas por que isso já não está refletido em preço, né? É aquela história, até te força, se você partir dessa visão de que, poxa, o mercado é bem eficiente, né? Na maior parte do tempo ele é bem eficiente, ele te força a questionar o porquê que nesse caso aqui essa informação não está refletida, né? É um pouco daquela história do Howard Marks, que coloca lá o pensamento de segundo nível, né? Quer dizer, você ter esse respeito pela formação de preço no mercado, como um mercado eficiente, te dá essa humildade, né, de tentar entender. Então, eu vejo valor, né, resumindo aqui, como geralmente coisas que negociam um desconto muito grande por uma razão, né? Geralmente estão vinculados a algum topo de ciclo em commodities ou algum risco estrutural muito grande, né? Então a gente normalmente olha com um certo ceticismo. Agora, em determinadas situações tem uma razão que a gente consegue entender específica para justificar aquele valor muito depreciado, e aí sim que a gente faz as nossas posições. No exemplo que eu dei de Petrobras, a gente consegue entender o porquê que está tão barato, e hoje eu considero um player de valor, né? Mas geralmente as empresas de commodities, né, que se colocam como valor, tem um risco ali associado muito claramente à flutuação do preço, né? As empresas não comandam, não têm influência sobre a formação de preço do produto que elas vendem, estão totalmente expostas a ciclos macro aí. Então, sim, tem um elemento de risco aqui que justifica o fato de elas serem de valor, né? Então, resumindo aqui, Petrobras, Mater Dei, 300, Auren, Soma, Horizon, PetroRio, Petrobras, são aí algumas das principais posições. Isso. Em termos setoriais, quais são os 2, 3 principais setores? A gente hoje tem exposição maior está bem equilibrado entre petróleo e gás, principalmente Petrobras, saúde, um pouco maior, talvez saúde, o agro, em função de 300, e varejo, a gente tem alguma exposição através de Soma. A gente teve exposições maiores no varejo nos últimos, eu diria, 18 meses. A gente fez um movimento no final do ano passado de sair de uma posição de Via Varejo, né, que foi a gente tinha entrado depois da crise. Durante o período foi muito bem a ação, e até o que nos motivou a comprar a posição acabou acontecendo, que era aquela dinâmica lá deles evoluindo no lado digital, do e-commerce, e a gente acabou reduzindo a posição num preço alto. Depois a ação caiu bastante, teve uma série de mudanças de cenário, a gente optou por sair da posição no final do ano, uma conjuntura ali de coisas que a gente estava vendo na empresa que nos deram um desconforto grande. Então, essa foi uma mudança de saída importante de varejo. E no começo do ano, por uma motivação bem diferente, ali, a gente saiu de Mercado Livre, que era uma posição que a gente tinha. É uma preocupação muito mais com o cenário competitivo, que também afetava a Via Varejo, mas não tinha sido essa a principal motivação. Então, a gente diminuiu bem a posição de varejo. Hoje tem ali uma posição de Soma, e tem uma posição em track and field bem pequena também, aí é uma small cap. E um pouquinho de Panvel, que é uma small cap também que a gente carrega no portfólio. Farmácia. Há uns 8 anos, talvez. Luiz, você falou bastante, né, dos setores que você está construtivo, deu bastante exemplo aqui da carteira. E o que você não está construtivo? O que você está evitando nesse momento? Eu diria que está evitando, assim, nada setorialmente assim, específico, não tem nada contra o setor. Aliás, tem alguns que a gente olha com bastante ceticismo, né? Então, e geralmente são setores de commodities, porque a gente acompanha os ciclos de commodities, tem lá bastante estudo feito, bastante acompanhamento, mas é um nível de incerteza enorme. E isso causa para as empresas uma dificuldade de planejamento enorme, de orçamentação. Quando é que qual vai ser o preço? Imagina, a empresa tem que se planejar para fazer investimento, para contratações, e não consegue ter a menor ideia do que vai ser o preço do produto que ela vende daqui a um ano. É uma dificuldade enorme que causa
flutuações, dificuldade dessas empresas terem nesse setor terem esse efeito de compounding que eu comentei, né? Geralmente acabam tendo dificuldade de gerar valor até. Então, assim, setores de exportadores de proteína, por exemplo, que foram muito bem nos últimos alguns anos aqui por uma confluência que levou um ciclo muito favorável. A gente tem dificuldade de enxergar as empresas desse setor gerando valor. Às vezes as ações dão resultados espetaculares e parecem muito baratas. A gente olha não quer dizer que não vai investir e tal, mas com bastante ceticismo. É difícil, tem a barra para entrar no portfólio uma empresa desse setor é bem alta, bem maior até do que dos outros, né? Então eu diria que como geral, em commodities a gente isso que eu falei é verdadeiro, mas esse setor aí de proteínas talvez em particular tem um ceticismo até maior. Nos últimos 18 a 12 meses de fundo, o que foi detrator de performance? Não necessariamente papéis em específico, mas principalmente no macro, né? Você falou bastante de valor, de economia doméstica, a Equitas também fez bastante coisa em IPOs. O que de fato foi o detrator de performance do fundo, na sua visão? Eu acho que grande, como tema, foi isso que você descreveu. A gente tem uma participação, pelo tudo que eu estou falando aqui, dá para ver assim, estruturalmente maior em growth, estruturalmente maior em setores locais, foi o que mais sofreu. A gente tem, historicamente, uma participação. O que é o ideal, né? O playbook da Equitas, né? O que a Equitas gostaria de ter no portfólio? Não vou repetir de novo a história de empresas locais, assim, com crescimento e tal, e preferencialmente que isso não esteja refletido totalmente no preço das ações. Normalmente você encontra isso em coisas que estão meio fora do radar. Geralmente coisas que estão meio fora do radar é naquele ambiente ali de ou empresas novas que vieram recentemente ao mercado, ou no mid-cap que está meio esquecido e tal, é onde a gente consegue achar. Um exemplo para a gente foi muito bem sucedido. Em 2018 a gente entrou no IPO da Notre Dame Intermédica, que foi o nosso principal case de investimento durante bastante tempo. Também era um nome ali, setor que era pouco conhecido, chamou mais atenção a Apvida do que a Notre Dame, pouca gente prestou atenção ali, e ela nesse período ela multiplicou a empresa de tamanho, enfim, e gerou, enfim, bastante valor para a gente ali, e se tornou uma ação super líquida até essa fusão com a Apvida. É isso que a gente gostaria de conseguir encontrar nos cases, né? Nomes que têm as características de fundamento e crescimento que a gente quer, e meio fora do radar. Então, a gente entrou bastante em IPOs, tendo bastante cuidado de fazer o nosso trabalho com a maior diligência possível, nessa janela que aconteceu nos últimos 2 anos. A IPO é um jogo super assimétrico, sempre. A gente que é profissional de investimento tem que saber disso, que você está entrando num negócio que você não vai ter tempo de percorrer o ideal da tua curva de aprendizado. Você está vindo ali de frente para uma empresa que está com um empresário, que está vendendo o negócio dele, a participação no negócio dele, apoiado por um grupo de banqueiros assim, treinados a montarem as narrativas da melhor maneira mais eficiente possível. A gente sabe disso. Só que ainda assim a gente olhou com o objetivo de compor naquela parte de posições menores do portfólio. Eu talvez consiga melhorar a exposição, a diversificação do portfólio, se eu tiver nomes menores, né, mais espalhados nessa cauda longa, vamos dizer assim, do portfólio. Então a gente acabou gastando tempo para olhar os IPOs e fazendo posições pequenas, entramos em algumas delas. Algumas delas evoluíram para ser essas posições que eu comentei aqui com vocês, que são as principais do fundo hoje, grande parte delas vieram dessa safra de IPO, onde a gente aumentou a posição. Mas o que era uma visão nossa de diversificação de risco acabou se tornando um risco comum, né? Porque essas empresas que vieram em IPO nos últimos 18 meses, 24 meses, sofreram de forma quase que homogênea, né? Assim, acabaram sendo brutalmente impactadas. E tem uma questão também, um pouco o perfil das empresas, né? São empresas normalmente mais de crescimento, mas também tem uma questão técnica, assim, o tipo de investidor que investiu nessa janela de IPOs foi muito diferente do que a gente viu no passado. No passado lá, a outra janela grande que aconteceu de 2002 a 2007, onde você teve assim, um boom de IPOs e teve uma transformação da cara do mercado brasileiro, ali a grande participação era de investidor estrangeiro. Essa vez, eu diria assim, eu não vejo tanta diferença em tipo de empresa, algumas coisinhas aí, essa vez tinha o elemento tech e tal, e muita empresa tentando se passar por tech, mas a principal diferença foi o investidor final, que dessa vez foram
investidores locais e fundos locais, né? Que no final das contas tem em sua base aqui grande parte de investidores locais. E com essa inversão toda que aconteceu de cenário de inflação e juros, está havendo um mega outflow de pessoal que entrou na bolsa, saindo de bolsa, e os fundos, como nós e outros, tomando bastante resgate. Então, assim, eu diria que a gente acabou se expondo a um risco comum que a gente não tinha enxergado aqui, que era por você ter empresas de setores bem diferentes, que estão assim, com características às vezes diferentes, mas que tem um elemento em comum aqui, que elas vieram numa janela específica de IPO, sofrendo de forma quase que homogênea, né? Então isso foi o principal tema, eu diria, fora a questão de exposição a local e growth. Bom, para encerrar então essa parte aqui de carteira e principais posições, assim, de uma maneira mais geral, dá para dizer que a bolsa está barata ou você discorda? É muito específico? Não, eu acho que assim, tem alguns momentos, eu diria que na maioria do tempo, assim, 90% do tempo, a gente acha que é muito específico, né? É difícil pra caramba você fazer uma afirmação agregada, dizer, puxa, a bolsa tá caríssima ou tá barata, sempre tem uma razão por trás. Mas tem aquele movimento pendular do mercado, né, de extremos, né, de extremo otimismo para extremo pessimismo, e às vezes a gente consegue ter clareza sobre isso, né? Me parece agora, com tudo que eu vi, acompanhei de mercados nos últimos, 26 anos aí, que a gente está num daqueles pontos em que foi precificado um cenário de muito pessimismo, né? Dá para entender como a gente chegou aqui, mas que está precificado um cenário extremo, que eu acho que assim, em termos de probabilidade, que é a maneira como a gente tem que pensar para frente, eu vejo uma probabilidade altíssima da bolsa estar num daqueles pontos de atratividade secular, assim, aqueles pontos de entrada que a gente vê com oportunidades raras que aparecem, cada década, né? É assim que eu estou enxergando hoje a bolsa aqui no Brasil. Boa. Vou arriscar aqui uma última, na verdade, que é eleições. Quanto que isso preocupa? Assim, tem sem entrar em mérito nenhum de candidato A, B, C, D, F, G, H, J, tem gestores, principalmente gestores macro, multimercados macro, que falam que, poxa, olhando o Brasil como um todo, se der algum dos dois que estão na liderança hoje, que é Bolsonaro ou Lula, se der algum deles, os gestores na média acham que eles não vão conseguir fazer grandes besteiras para lá ou para cá, assim, um piora um pouquinho mais do que o outro, assim, de novo, você entra no mérito de quem é pior e quem é melhor, mas nenhum dos gestores com os quais a gente tem falado acha que vai acontecer uma catástrofe se der o A ou B, exceto no mercado de ações. Eles falam que alguns setores podem sofrer um pouco mais ou um pouco menos, principalmente as estatais, né? Tem candidatos que têm falado na campanha, se vai fazer ou não, são outros 500, mas têm falado durante a campanha que podem intervir um pouco mais ou não ali nas estatais. Quanto que isso preocupa você? Eu não sei se essa é a sexta, sétima eleição que você passa como gestor, ou quinta. Isso preocupa um pouco, de modo que você, por exemplo, tem um pouco menos de estatais, porque há incerteza ali, ou não? Não, sempre preocupa, mas assim, aquelas preocupações de coisas que a gente não tem controle, né? O que dá para fazer aqui é identificar, assim, o que tem de... Você falou de sexta ou sétima, eu não sei, eu voto desde de 89, mas assim, eu acompanho eleições trabalhando desde, acho que 94. Essa é a primeira vez e diferente das outras, que não tem, pelo menos no curto prazo, não enxerga essa eleição como uma eleição binária para mercados, né? Que em todas as outras tinha um cenário binário. Dar um é muito bom, dar outro, putz, né? Tá mal. Dessa vez é um pouco diferente. Acho que tem um pouco dessa visão que você falou dos fundos macro, que é o que está colocado aí, que o Brasil está muito mais, numa fase muito mais amadurecida em termos de instituições, e uma série de reformas foram feitas que é difícil desfazer. Eu tendo a concordar com isso, mas eu não quero me esquecer que a gente é Brasil, isso aqui não é Estados Unidos, né? E dá para estragar bem, né? Acho que dá para estragar bem. Então acho que assim, no day after da eleição, se essa é a visão, né, que não temos um cenário binário, então, talvez não tenha grandes alterações de um para outro. Mas eu acho que, dependendo do tipo de política que for colocado aqui, dá para levar para destinos muito diferentes, né? Dependendo do tipo de condução econômica. Tem umas coisas que são colocadas que assustam um pouco, né? Essa interferência estatal que está sendo colocada de novo, né? Sobre estatais, sobre mercado de crédito principalmente. Teve uma conquista do Brasil nos últimos anos, que foi desenvolvimento de mercado de capitais, né? Isso começou a partir
de uma postura de retração do público, né? A gente chegou a ter, há um tempo atrás, 50% do mercado de crédito era dado por bancos estatais, né? BNDES, Caixa, Banco do Brasil. Uma parte grande disso aí com crédito subsidiado. O que é o efeito disso? A outra metade que paga juro de mercado tem que conviver com juros médios muito mais altos, né? E uma alocação de capital de uma qualidade muito pior, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o mercado faz um trabalho muito melhor de selecionar os bons projetos do que técnicos ou burocratas de bancos estatais. Então, você ter a perspectiva de reversão disso, eu não tenho dúvida que é muito ruim, né? Pode nos levar para situação diferente. Então, essa colocação, se curto prazo o que pode mexer talvez essa visão de estatais vão sofrer com um candidato e não com o outro, mas acho que médio prazo é a ver, né? A ver o que cada um vai fazer. Mas mesmo assim, isso não é um fator preponderante pro processo de vocês? Não, o que a gente fez agora recentemente, nosso fundo tem a flexibilidade para fazer... até alterar alguns instrumentos. Então, a posição de Petrobras, por exemplo, a gente mudou uma parte dela importante para opções. Perfeito. Que é a maneira de eu limitar a minha perda se acontecer um cenário binário aí, né? Então, foi o único movimento que a gente fez mais relevante aí, em função de eleições. O Equity Selection pode ter posições shorts, eventualmente também. Tem alguma coisa hoje? Agora não. Muito pela essa visão que eu falei de ponto do ciclo, né? Eu acho que assim, hoje... A gente até tem casos lá que as nossas posições shorts, historicamente, foram feitas em cima de uma construção de uma visão estrutural sobre as empresas, né? Tem empresa que vai se deteriorar porque eu estou enxergando aqui, isso não está refletido em preço, não é para movimentos pequenos. E agora, assim, eu até tenho casos que a gente vê lá de coisas com problemas operacionais, está tão refletido em preço que eu não vejo um momento para se fazer shorts, não. É um daqueles pontos de ciclo que é para estar comprado, na minha visão. Boa. Muito bom. Luiz, a gente está passando agora para o nosso último bloco aqui do Outliers, onde a gente vai falar um pouco de vida, né? Cozinha, enfim. A primeira pergunta aqui que a gente costuma fazer, e eu acho que uma vez, Samuel, a gente tem que fazer um post com toda essa coletânea de livros que a gente pede de indicação. Botar no Excelzão e jogar Exatamente. No Dropbox. Luiz, você está lendo algum livro nesse momento? E se sim, você recomendaria ele pra gente? Eu não comecei, eu acabei ontem, na verdade, mas é um livro de interesse bem específico, não sei se é recomendado, é a autobiografia do Benjamin Franklin. Pô, animal. Que é uma figura que teve uma importância gigantesca para o mundo ocidental como um todo, para a história, em várias frentes, né? O cara empreendedor, inventor, político, diplomata, tem uma participação ali naquele processo de independência americana brutal. Quer dizer, o cara tem um retrato dele estampado na nota de $100, né? Tem que prestar atenção. Mas eu tinha uma curiosidade de ouvir, eu sabia que a autobiografia dele não era completa, né? Não era, não pegava principalmente aquele período ali de independência americana, mas queria ouvir assim, a narração na voz dele de alguns episódios ali. E achei bem interessante, para quem se interessa, tem uma curiosidade até que eu nunca tinha... Eu já tinha lido a biografia dele, do Walter Isaacson, e se falar passagens da história dele por outros livros aí, mas tem alguns elementos pessoais ali que chamaram a atenção. Assim, um cara que tem uma disciplina, algumas coisas que a gente acha que são naturais, né, valores, assim, são todos estudados, e ele tinha uma disciplina tinha uma lista de valores, como se fossem os 10 mandamentos que ele fez lá de valores, e que ele treinava aquilo assim com colocando toda semana tinha um valor desse que ele ia cultivar, né? E ele anotava sempre que ele desviava daquilo. Então tinha lá valor do tipo organização, temperança, enfim, aí vai todas as... Então assim, alguém foi deliberado sobre a evolução de valores próprios, né? Boa. O Walter Isaacson, agora que eu dei uma pesquisada aqui, ele tem eu já tinha lido um livro dele que é o do Leonardo da Vinci, que é bem legal também. Mas tem vários, né? Tem do Einstein, tem do Benjamin Franklin, tem do Steve Jobs. Tem o último dele que é excepcional, que é The Wise Man. Não, então tem um novo, é o Codebreaker. Codebreaker. Que é da Jennifer Doudna, que é a ganhadora do Prêmio Nobel de Química isso, que desenvolveu junto com um grupo lá
Ela é head do Departamento de Biotecnologia da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e teve uma participação enorme ali no desenvolvimento dessa tecnologia de edição de genes, né? O método CRISPR. Que legal. E passa, um pouco sobre ela, sobre todo esse momento aí de desenvolvimento, foi bem interessante. Mas você não fez o merchan aí, mas no site da Equitas tem lá a parte do Nossos Insights, que é bem legal, que tem lá a seção Leitura do Gestor. Tem um monte de livros também que vocês recomendam. Como que vocês construíram essa seção aqui? São os que você lê, que os outros membros do time leem e colocam aqui? Tem mais de 15 páginas aqui. Ali foram as minhas contribuições ao longo do tempo, assim, de coisas que tinham... Aí são coisas que têm a ver com o mercado, né? Ou eu separei isso em alguns temas ali, ou coisa direto vinculada à dinâmica de mercado, à estratégia corporativa, gestão. E eu costumava mandar isso, às vezes, para alguns colegas, para o pessoal mais próximo, e era bem recebido. Daí a gente resolveu, em determinado momento, lá colocar no site. Acho que é uma boa referência para leitura para as pessoas. Boa. Tem uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui também, todas elas aqui desse último bloco são meio que padrão, mas se você fosse fazer uma lista num guardanapo ali de 3, 4 checkpoints para se avaliar uma gestora, o que estaria ali nesse seu checklist de 3, 4 elementos para você passar para o seu tio, tia, primo, prima, para pessoas um pouco mais leigas de mercado? O que se olhar? Eu acho que a primeira coisa é entender a estratégia, né? O que a gestora se propõe a fazer, se aquilo ali é algo, primeiro, que faz sentido e que pode ser replicável ao longo do tempo, né? Se não é simplesmente uma situação específica. Segundo é olhar para as pessoas que estão por trás e entender se aquelas pessoas, né, conseguem, né, ou faz sentido aquelas pessoas com aquela qualificação, com aquela experiência, aplicarem aquela estratégia. Acho que a terceira coisa, eu diria que é o alinhamento dessas pessoas e valores, né? Negócio de gestão de recursos terceiros, eu acho que tem que ser visto como um negócio com uma responsabilidade enorme e uma jornada de longuíssimo prazo, né? Pessoas, acho que é importante se entender, enfim, quais são os incentivos de cada um aí. Eu diria que essas três coisas são bem importantes. Luiz, de todas as lições de investimento, né, que você teve e hoje aprendeu no mercado também, qual você passaria para o estagiário no seu day one do Equitas? Sem dúvida nenhuma é a capacidade de aprender o tempo todo, manter a cabeça aberta, os ouvidos abertos principalmente, e não se satisfazer com a primeira informação que vem na frente, ter aquela curiosidade intelectual de ir atrás, de tentar entender em mais profundidade cada aspecto do que você está analisando, tentar perguntar os porquês daquilo, né? Eu acho que essa é a principal coisa mais importante que tem para um analista e para um futuro gestor, hein? Se você pudesse investir tua grana fora da Equitas, seja em multimercado, seja em fundos de ações, private equity, em que gestoras você colocaria? Ou gestoras que você admira, que você respeita? Tá. Não, eu não sou muito fã de multimercado, não, tá? Eu sou... Polêmico, hein? Eu investiria em economia real, em ativos alternativos. Acho que tem ótimos gestores de private equity, de venture capital também. Tem dinheiro, tem o Equitas VC, que mas fora, assim, tem casas como Sequoia, Benchmark, que são, enfim... E dos gestores de renda variável aqui no Brasil, acho que é uma casa que a gente admira, que todo mundo acho que olha e admira e eu teria total confiança para ter meu dinheiro lá, é a Dynamo, né? Eu gosto muito do time da Esquadra também, acho que essas duas são referências para a gente. Luiz, quem é a pessoa que mais teve impacto na sua vida? Ela não precisa ser do mundo profissional, tá? Acho que meu pai. Meu pai, por exemplo, de trajetória, de vida, de garra, né? De ir atrás do que... O cara que saiu meio do nada e conseguiu muita coisa na vida dele através de um esforço brutal, uma garra. E esse negócio sempre me motivou, né? A ter esse tipo de referência. E profissionalmente eu acabei, como optei por ser empreendedor muito cedo,
eu acabei, assim, o downside disso é que você acaba não formando grandes referências profissionais, né? Ter chefes, né? Eu me ressentia muito no começo de carreira por isso, né? Não ter, sei lá, me apoiar em alguém, né? Então eu tive que tentar compensar isso olhando, assim, tem um pouquinho de tempo que eu tenho de conversa com pessoas mais experientes, tentar absorver o máximo e através de leitura, né? Você tá falando de biografia aqui, isso reflete um pouco disso, né? Eu leio bastante, eu leio em média entre 25 e 35 livros por ano há bastante tempo, e uma parte grande disso até de biografias, né? Assim, tentar se espelhar nos outros aí pela talvez essa falta de exemplo profissional que eu tive. Gente, eu acho que foi um prazer aqui falar, né, de renda variável. Eu acho que muita gente tem falado do ponto de entrada, do excelente ponto de entrada. Gosto de reforçar que ainda a casa esteja com um retorno um pouco mais baixo nessa janela de 12 meses. Quero fazer um preâmbulo aqui como analista de fundos. Essa classe de ativos é para se olhar no horizonte de pelo menos 5 anos, gente. Então, Luiz, foi um prazer estar aqui com você hoje, escutar um pouquinho da história da Equitas, uma gestora super longeva aqui no nosso mercado. E Samuca, muito bom estar aqui rosteando o podcast com você. Boa, boa. E para quem quiser mais informações da Equitas, eles têm lá um site bem completo. Tem lá os fundos disponíveis na plataforma da XP também. Se vocês quiserem procurar, é o Equitas Selection Advisory, FIC Ações. Tem redes sociais, LinkedIn? A gente tem um Instagram, tem LinkedIn. Não tá um pouco mais ativo agora, mas dá pra, a gente tem bastante conteúdo legal que a gente coloca lá, tenta resumir. Não é nada muito pessoal, mas acho que pode ser uma boa referência sobre o que a gente faz. Né? Boa, é isso. Maravilha, muito obrigado pelo convite, foi um papo muito legal. Obrigado. Que bom. E sigam a gente nas redes, eu tô lá no Instagram como @samuel.ponsoni. Eu tô como @RSO_Carolina. Gente, só fazendo um convite também, o site da Equitas tem muito conteúdo legal, material, os cases de investimento, não deixem de visitar também. É isso. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.